Irmãos, João, João 2:13 diz assim: a Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhes respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Te glorificamos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, e que o Senhor possa nos iluminar com teu Espírito Santo, para que não o homem, não a razão do homem, mas o Espírito Santo do Senhor possa falar a todos os corações que estão abertos, nos ouvindo, nos assistindo. Dê uma bênção, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante aqui que já começa a Páscoa dos judeus. Tá? O que é a Páscoa? Isso aqui, Jesus estava na época da Páscoa, então ele chegou lá no templo, né, o segundo templo, lembrem-se bem disso. O primeiro templo foi o templo que Salomão ergueu e ele foi destruído em 586 por Nabucodonosor, no dia do Yom Kippur, dia 9 do mês chamado Menahenav. Só que em hebraico eles abreviam e dizem só Av, 9 de Av. E o segundo templo, que foi esse aqui, também foi destruído no mesmo dia, anos e anos depois, no ano 70, aqui ainda era ano 30, 31, 32, por aí, né? Mas no mesmo dia, no dia do Yom Kippur, no dia 9 de Menahenav, e esse dia é o dia que o povo de Israel negou a terra prometida. Então a mão do Senhor sempre pesou sobre eles nesse dia. Por que não pesa sobre os nossos pecados também? Porque você tem Jesus, meu irmão. Porque você tem Jesus. Quando Deus olha do céu, ele vê a marca do sangue de Jesus na sua vida. Se ele visse só você, você estaria fulminado. Se ele visse só eu estaria fulminado. Nós é que pedimos perdão e nos justificamos pelo sangue de Jesus. Nós não somos justos, somos justificados por esse sangue maravilhoso. Então, agora, vamos lá. A Páscoa, ela foi uma orientação de Deus para Moisés, quando o povo foi sair do Egito, do cativeiro do Egito. Todas as portas das ali, na região de Gósen, onde eles estavam, no Egito, na região mais ao norte do Egito, era costume que tivesse desenhos de deuses estranhos, nas portas das casas, pedindo proteção e tal. E eles não moravam em casas deles, moravam em casas arranjadas para eles, para o povo de Israel. Então, o que Deus fez? Assim como as 10 pragas foram em cima de deuses do Egito, mostrando para eles que Deus é o único, assim Deus mandou também que se passasse o sangue nos pórticos e nos umbrais das casas, tampando aquela aberração. E seria também um sinal para o anjo, porque o anjo mataria o primogênito de cada casa, tanto pessoas como animais. Então eles passaram, comeram, comeram a Páscoa, comeram o cordeiro, e passaram o seu sangue nos pórticos e portais das casas.
E assim, naquele dia, no dia da Páscoa, Páscoa não é a ressurreição de Jesus não, viu, meu irmão? A Bíblia não mudou, né? Não tem a orientação de Páscoa, é somente essa. Páscoa é Pessá em hebraico, passar por cima. Foi o que o anjo fez, passou por cima das casas que tinham sangue nos pórticos e nos umbrais, tá? Comemorar a ressurreição de Jesus, é claro que nós devemos comemorar, mas não chamando de Páscoa, né? Igual fazem na religião. Então aqui era a época de Páscoa, e eles estavam, Jesus tinha subido ali para Jerusalém. Por que fala subir para Jerusalém? Irmãos, Jerusalém, ele está no alto de um monte, né? Um monte chamado Monte Sião. E esse monte é muito alto. Verdadeiramente, Jerusalém fica num lugar muito alto. Então, essa expressão sobe a Jerusalém, ela é muito comum, muito normal, e diz-se muita coisa, né, do que é verdade mesmo. E ele encontrou no templo cambistas, pessoas que vendiam bois, ovelhas, pombos, né, estavam sentados ali negociando. Aí Jesus, né, eu imagino, né, um homem com tanto amor, tanto carinho, né, ficou realmente aborrecido com aquela situação, né? O Deus é inacessível ao mal, né? O livro de Abacuque fala sobre isso, né? Mas aí foi justiça, né? Jesus foi e expulsou todos ali do templo. Mas por quê? Olha que interessante isso. Por que ele fez isso? Há uma recomendação que está lá no livro de Levíticos sobre os animais, quanto à oferta de animais. O animal deveria ser puro, um macho sem defeito, né? Se fosse um carneiro, um cabrito, ou então algum outro animal, dependendo do tipo de sacrifício que seria, de festa, era um tipo de animal, né? Porque eram várias festas, festa das trombetas, das semanas, das primícias, né? Tinha ofertas também no Shabá. Então, cada festa, o Senhor dava uma orientação para que houvesse um sacrifício diferente. E esse animal, na Páscoa, ele deveria ser tirado no 10º dia e ficar com a família até o 14º. E aí, no 14º dia, ele seria sacrificado, né? E a família levaria para o sacrifício em Jerusalém. Só se falava com Deus em Jerusalém. Os sacrifícios eram no templo em Jerusalém, né? Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasgou e nós fomos constituídos reis e sacerdotes. De onde falamos hoje, Deus nos ouve através da intermediação de Jesus, né? O único mediador entre Deus e o homem e Deus. Então ali as crianças normalmente pegavam aqueles animaizinhos, se apegavam a eles naqueles poucos dias ali, e levavam para o sacrifício lá no templo. Irmãos, e é notório que as crianças ficavam tristes. Todas as pessoas da casa, aquele animalzinho pequenininho que ficou uns dias dentro de casa ali, né, iria ser sacrificado. Então, eles normalmente ficavam tristes com isso, né? Peguei afeição ao cordeirinho, né, e ele vai ser sacrificado. Isso nos lembra o amor de Deus pelo seu filho, né, que foi sacrificado por nós, né? E por isso, quando Jesus chegou ali e viu essa facilitação que o homem tinha arranjado, das pessoas não precisarem se apegar aos animais, levar para serem sacrificados, então bastava chegar lá no templo, você comprava o animal que você queria sacrificar. Você comprava um cabrito, você comprava um carneiro, você comprava uma rolinha, não tinha apego nenhum, para dar uma pequena noção do apego, do amor de Deus por Jesus, né, que morreu na cruz por nós. Então aquele animalzinho que estaria morrendo naquele sacrifício ali, né, aquelas pessoas não iam estar nem aí para ele, porque compraram ali mesmo, né, compraram ali mesmo. Essa é a diferença. Foi por isso que Jesus
tomou essa atitude, né? E expulsou os vendilhões do templo, porque eles estavam burlando a lei de Deus, a orientação de Deus, né? Facilitando a mania do homem, né? Tentar facilitar as coisas dentro daquilo que não lhe compete. As coisas de Deus, meu irmão, são para ser obedecidas exatamente como o Senhor orienta, né? Exatamente como o Senhor orienta. Orientou o Antigo Testamento que foi necessário que se passasse pela lei. Era um povo que precisava conhecer primeiro como se lavar por fora. A lei, né, ela é comportamental. Então eles aprenderam rituais, orações, né? Aí depois o próprio Jesus fala que as orações não devem ser repetidas. Os judeus oram até hoje nos livrinhos de oração, eles repetem. Mas por quê? Porque eles não têm o mediador que nós temos. Eles não vivem a graça, eles vivem ainda a lei. E Deus aceita, Deus tem amor aos judeus, né? É um povo especial para ele. Deus ouve. Por quê? Mas Deus vai tratar com eles brevemente, tá? Brevemente, porque nós estamos vendo tanta coisa acontecendo que é mais do que certo que Jesus está voltando. E aí a igreja vai ser arrebatada, os gentios vão ser arrebatados. Quem vai ficar? A igreja infiel e os judeus. E então Jesus vai tratar com os judeus na guerra do Armagedon, né, para mostrar para eles que Jesus é o Messias, que eles não acreditaram quando Jesus veio. Essa é a diferença, né? Eles vão crer que Jesus é o Messias, o Mashiach, ungido de Deus. Assim vai se proceder, né? A igreja vai ser arrebatada. Apocalipse 16 fala sobre a guerra do Armagedon, como eles estão se preparando, né? Quantos virão? Um exército de 200 milhões contra Israel. Você pode ver que Israel está guerreando hoje em 7 frentes diferentes, né? Já falei aqui até quais. É muita gente tentando destruir aquele pequeno país, mas que tem um grande Deus que defende. Portanto, não se esqueça de orar por Israel. Isso é uma orientação do Senhor. Salmo 122, 6 fala: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Esse povo é um povo especial. E nós, né? A maioria dos brasileiros é descendente de judeu. Não sei se você sabia disso, né? A maioria dos judeus, dos brasileiros, são descendentes de judeus. Se você tem sobrenome, o meu sobrenome tem, os dois sobrenomes têm descendência judaica, tanto Carvalho quanto Simões. Também todos os sobrenomes com aves, animais, árvores, né, têm a possibilidade de serem judeus. Aqueles judeus que vieram de Portugal na época da Inquisição Católica, foram perseguidos, muitos mortos. Procura saber sobre a Inquisição, que você vai ver o que aconteceu primeiro na Espanha, e depois em Portugal. Aconteceu até um fato interessante, porque tinha um judeu chamado Abravanel na Espanha, que ele era um excelente ministro da economia, vamos dizer assim hoje, cuidava das finanças do rei. Era o rei Ferdinando e a rainha Isabel. E ele cuidava mesmo, o reino da Espanha tinha até uma certa prosperidade, era muito bem controlada as finanças por causa desse Abravanel, esse judeu. E quando eles foram expulsos da Espanha, o rei de Portugal falou com ele: não, você pode ficar, você fica. Ele falou: não, eu não vou ficar não, eu vou aonde o meu povo vai. E esse é o avô do Silvio Santos. O nome do Silvio Santos é descendente de judeu. Senhor Abravanel é o nome do Silvio Santos, né? Foi um nome artístico aí, Silvio Santos. Mas o avô dele, ou bisavô, não sei, ele era o responsável pela economia daquele governo da Espanha, 1492, quando aconteceu o início ali
da Inquisição, da perseguição aos judeus, primeiro na Espanha e depois em Portugal. Amém? Essa é então a palavra para nós nessa tarde, né? Que nós possamos entender o porquê. Por que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Né? Porque os vendilhões do templo estavam desonrando a orientação de Deus de passar aquele animalzinho tirado da mãe no 10º dia, ele ficar dentro de casa por uns dias e depois aquele animalzinho ser levado para o templo em Jerusalém, onde seria sacrificado. Logo na entrada do templo tinha o altar do sacrifício e ali era feito todo o sacrifício de animais, né? Os sacerdotes faziam esse sacrifício. No dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, era um sacrifício diferente. Um dia nós vamos falar sobre Yom Kippur, dia do perdão. Era um sacrifício diferente em que o sangue era passado sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório, pelo sumo sacerdote, uma vez no ano. Só se entrava ali uma vez no ano. Olha só que interessante, para entrar na presença verdadeira de Deus, o Santo dos Santos, era uma vez no ano para se expiar os pecados do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Vamos ouvir louvor. Ah, filho meu pequenino.